Sejam muitíssimo bem-vindos. Desde já, nós agradecemos a participação. Eu sou Elisa Macedo, professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da nossa Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e coordenadora do curso de mestrado profissional em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E esse encontro, ele tem a chancela do DEME, conformando atividade extensionista, componente da programação Saúde da Mulher e da Criança em tempos de Covid-19. Esse debate online, ele objetiva o compartilhamento de conhecimentos teóricos e práticos, possibilitando interação, reelaboração e reconstrução de ações e concepções. Espera-se uma atitude colaborativa e construtiva, requerendo participação e feedback de todos vocês. Sabendo-se da velocidade de mudanças através da mídia, com divulgação de novas informações e da grande importância da educação continuada e permanente, esperamos que suscite aprofundamentos, discussões, reflexões, troca de saberes. Gostaríamos de lembrar sobre as boas práticas em salas virtuais, que já está escrito no nosso chat, sempre se reportem ao chat, e solicitamos que mantenham microfones e câmeras fechados durante a nossa atividade. Será oportunizado o diálogo e perguntas através do chat, que serão respondidas ao final das palestras, lembrando que esse encontro se encerrará às 20 horas. Peço, por favor, que preencham o link da frequência que será postado no chat durante a apresentação várias vezes. Esse link de frequência será postado, mas, por favor, basta preencher uma única vez hoje. O tema central de hoje será cuidados com a criança no ambiente domiciliar. Os facilitadores serão a professora Ângela Lacava, que é professora titular do nosso Departamento de Enfermagem Materno-Infantil, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que irá discutir os possíveis efeitos da pandemia no desenvolvimento infantil, com destaque para a primeira infância e aspectos do ambiente. Teremos também a estudante Carolina Siciliano da Luz, que irá nos apresentar seu trabalho, aguardem, é uma surpresa. A Carolina é acadêmica de enfermagem pela Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é bolsista de iniciação científica do projeto Qualidade da Assistência Pediátrica, Limites e Possibilidades de um Serviço de Saúde, da professora Ângela Lacava. E a nossa ilustre convidada, a enfermeira mestre Daniele Santos, ela é enfermeira do Programa de Assistência Domiciliar Interdisciplinar, o PAD, do Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz, e mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ananeri, da UFRJ. Então, com a palavra agora, a professora Ângela Lacava. Professora Ângela. Professora Ângela Lacava? Pessoal, desculpe, boa noite. Eu, ao invés de clicar na minha fala, me compliquei aqui e encerrei. Mas tudo bem, estou de volta. Eu quero cumprimentar a todos, e, em nome da nossa diretora, professora Cristiane da Rocha, diretora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Também quero cumprimentar meus colegas do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil. Verifiquei que a professora Emília Cursino, minha querida
colega, companheira de muitos trabalhos, também está presente, é um prazer tê-la. Pessoal da organização, prezados alunos. Bem, para iniciar, eu quero destacar que no dia 13 de julho, próximo passado, foi comemorado os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA 1990. A legislação é considerada referência internacional e a mais importante do país para infância e adolescência, ao estabelecer direitos e detalhar garantias constitucionais para as pessoas com menos de 18 anos. Minha fala hoje, como a professora Elisa já ressaltou, objetiva discutir a questão do desenvolvimento, e como o tema é muito vasto, eu centralizei a discussão na primeira infância e nos aspectos do ambiente. Então, nesse momento de pandemia, nos preocupa a privação de direitos da criança e adolescentes, principalmente oriundos de famílias mais carentes, na busca pelos serviços de educação e de saúde. E, assim, a necessidade de reinvenção desses profissionais e das famílias, visando ao provimento de cuidados indispensáveis à vida de crianças e adolescentes. A primeira infância é o momento mais importante para o desenvolvimento humano. Uma boa infância, com os estímulos e apoios necessários, aumenta enormemente as chances de um melhor desempenho pessoal, educacional e profissional, com reflexos permanentes em toda a vida e, com certeza, incluindo a vida adulta. A Unesco estimou, agora em abril de 2020, que 1,5 bilhão de alunos estão sem aula no mundo em razão da pandemia. As crianças e os jovens confinados em casa diminuem a sociabilidade, regridem emocional e pedagogicamente, com efeitos possivelmente duradouros no seu desenvolvimento, em especial diante da ausência de políticas públicas que minorem o impacto do isolamento. Trazendo como referencial Jean Piaget e seus 4 estágios de desenvolvimento no período da infância, destacando, né, os 4, o período sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos, o período pré-operacional, de 2 a 7 anos, o período operacional concreto, de 7 a 13 anos, e o período operacional formal, que vai de 11 até cerca de 19 anos, nós precisamos destacar que a primeira infância, ela perdura até essa fase, essa segunda fase, esse segundo estágio de desenvolvimento, que é o período pré-operacional. Assim, as habilidades motoras, cognitivas, emocionais, nessa fase, elas são mais desenvolvidas, ou deveriam ser mais desenvolvidas, iniciando-se com a aquisição de primeiros hábitos, questões da criatividade, da curiosidade, a fase das descobertas, e o próprio Jean Piaget e outros autores acompanham a descrição de que é uma fase onde a criança ela se apresenta como um jovem cientista. No período pré-operacional, inicia-se a escolaridade, geralmente em torno dos 3 anos de idade, o que traz mudanças no desenvolvimento social de forma significativa, possibilitando a criança relacionar-se com outras crianças e pessoas. Tal discussão remete à lembrança dos fatores imbricados no desenvolvimento infantil, que são
hereditariedade, nutrição, ambiente e problemas físicos. Assim, quero me deter no aspecto relativo aos efeitos da pandemia pelo Covid-19, nesse ambiente da criança na primeira infância, vivenciando esse isolamento social. O conceito de ambiente, segundo Zamberlan e Biasoli Alves, 2016, envolve a dinâmica das relações no que tange a eventos físicos ou sociais, ou a combinação deles, permeados pela complexidade, inovação e, muitas vezes, interrupção de expectativas, resultante de diversas formas de interação da criança com o meio. Corroborando com tal ideia, Bronfenbrenner é um dos principais autores que postula a visão ecossistêmica e destaca-se em seu ponto de vista a existência de uma interdependência de processos múltiplos na compreensão do desenvolvimento mútuo, do desenvolvimento humano, perdão. O referido autor destaca que as crianças sentem, reagem, pensam e são mais vulneráveis no sentido de suportar e vencer as adversidades. Assim, imputa-se ao microcontexto familiar o protagonismo no enfrentamento de situações adversas e geradoras de riscos para a criança. Surgem aí as competências ou as necessidades de intervenção para os profissionais de saúde e da educação, áreas prioritárias nessa fase e, claro, em muitas outras fases, no alcance da otimização de um crescer e desenvolver saudáveis, caracterizados, assim, por uma necessidade de avaliação do nível de intensidade e cronicidade desses eventos a qual essa criança está sujeita, dentre elas as situações de desigualdade da família e a possibilidade de violência intrafamiliar, conformando-se em um ambiente caótico para as crianças. Os conceitos de vulnerabilidade e mecanismo de proteção estão relacionados a mudanças nas respostas da criança à situação de risco, e são os polos negativo e positivo do mesmo conceito. Enquanto vulnerabilidade intensifica a reação à situação de risco, o mecanismo de proteção ameniza esta reação. Rother, 2017. Entendendo que as reações e necessidades da criança saudável são diferentes daquelas com necessidades especiais de saúde, como, por exemplo, doenças crônicas, doenças oncohematológicas, infere-se que elas são mais vulneráveis e carecem de cuidados e ações efetivas ou mais efetivas para a promoção da saúde e prevenção de agravos. Concluindo e colocando a criança como centro, como foco de atenção, modelo assistencial que nós preconizamos na Escola de Enfermagem, Alfredo Pinto, seja na unidade de saúde, no domicílio, na escola ou em outros espaços coletivos, beneficiando-se de um cuidado integral e multiprofissional, destacamos como prioritários, nesse momento de pandemia, avaliar e oferecer suporte a quem precisa, incentivar a adoção de ações preventivas, como a vacinação, por exemplo, identificar a viabilidade de uma interrupção de acompanhamento em algumas situações em que isso seja possível, a questão das terapias, as visitas domiciliares, dentre outros aspectos.
é preciso ir além das ações específicas baseadas nos indicadores de morbimortalidade, visando promover o desenvolvimento saudável em vários aspectos e de forma mais ampla, considerando a saúde física e mental de forma integrada. Então, eu termino por aqui. Quero dizer que eu pretendo disponibilizar esse texto, as referências, os autores, enfim, para que todos que desejem tenham acesso. Eu quero, então, passar a palavra para a professora Elisa. Muito obrigada. Professora Ângela, nós é que agradecemos. Realmente a promoção do desenvolvimento saudável é imprescindível, principalmente agora nessa época de pandemia, mas eu gostaria que você pudesse apresentar a sua IC para nós darmos continuidade, que a professora, a mestre Daniele já chegou, a enfermeira Daniele, já está entre nós. Sim. Você quer que eu apresente, então, a Carolina? Ela já foi apresentada, sua IC. Sim. Então, Carolina, ela faz parte do nosso projeto que discute a qualidade de segurança, né, na assistência pediátrica, e nesse momento de pandemia, prontamente ela aceitou o nosso desafio, que foi pensar na construção de uma cartilha, enfim, de um guia que pudesse orientar as famílias, pais, mães, avós, enfim, os cuidadores de crianças saudáveis e crianças também com necessidades de saúde. E ela vai apresentar vamos dizer assim, um primeiro ensaio desse guia, dessa cartilha, e assim, de antemão eu já quero parabenizar a Carolina por aceitar esse desafio e realmente poder contribuir com um material muito importante que certamente vai enriquecer e tem enriquecido o seu currículo como acadêmica e como bolsista de iniciação científica. Então, Carolina, a palavra é sua. Olá, vocês me ouvem? Sim. Boa noite, eu sou a Carolina, eu sou estudante de enfermagem e bolsista de pesquisa da professora Ângela. Como ela falou, dentro do nosso projeto e pelo contexto atual, nós fizemos uma cartilha sobre saúde mental de crianças e adolescentes durante a pandemia e eu vou colocar para apresentar. Tá aparecendo? Sim, Carolina. Perfeitamente. Então, a ideia da cartilha foi pela importância de se falar de saúde mental nesse momento. Porque tem se falado muito de como lidar com os nossos sentimentos na quarentena, de como lidar com a ruptura da nossa rotina. E é necessário falar como isso vai impactar na vida das crianças e dos adolescentes, porque eles também sofrem com essa ruptura de rotina, com essas mudanças. Aqui é uma breve apresentação da cartilha e do projeto, o índice. Bom, a gente dividiu a cartilha em 4 partes. A primeira é sobre o que é saúde mental, o conceito, né? O conceito que a gente buscou foi o da Organização Mundial da Saúde, OMS, que diz, basicamente, que saúde mental são todas as vivências positivas e negativas que o indivíduo consegue lidar, consegue administrar.
e consegue levar a vida dele normal, a rotina normal, sendo produtivo e não tendo sofrimento com qualquer adversidade que ocorrer. A segunda parte é sobre a importância da saúde mental de crianças e adolescentes, propriamente dito. E aí, a gente dividiu em crianças, parte das crianças e a parte dos adolescentes. Essa é a parte das crianças. Então, as crianças até os 3 anos de idade é quando ocorre o maior desenvolvimento cerebral. O desenvolvimento ocorre com muita velocidade. E aí, nesse momento, quando ocorrem possíveis transtornos, esses transtornos eles são mais expressivos, mais significativos nesse período. Então, a principal causa desses transtornos é o estresse. E aí alguns autores chamam de estresse tóxico, que é quando a criança ela não consegue lidar com alguma vivência negativa, com algo que ela não esteja acostumada. E acaba se tornando um sofrimento para ela. Se torna um problema. E aí, falando de alguns problemas... Aqui. Falando de alguns problemas, temos os problemas comportamentais, temos ansiedade, depressão. Futuramente, essa criança pode desenvolver problemas com álcool, com drogas, pode desenvolver diabetes, problemas cardiopulmonares e acidente vascular encefálico, que é o AVE. E é importante, ainda continuando aqui, é importante olhar os sinais que essa criança ela dá, porque ela apresenta alguns sinais, então é importante que os pais percebam. Então, por exemplo, a criança era muito comunicativa, e aí, do nada, ela para de se comunicar, ela não quer mais socializar com os amiguinhos, né? Ela com os familiares também. Ela perde a vontade de brincar, os hábitos alimentares e de sono, eles mudam. Elas têm sucessivos episódios de pesadelos. Então, é importante que os pais percebam esses sinais que a criança dá. Agora aqui, a gente pontua sobre a adolescência, né? Segundo a Organização Mundial, a adolescência vai dos 10 aos 19 anos e também pode ocorrer o estresse, que pode ser acarretado por alguns fatores. Um desses fatores é o desejo de ser independente, que é algo bem comum, assim, na fase, né, na adolescência. Então, é aquele, eu sou quase adulto, então eu já posso ter uma certa independência. Outros problemas também não um problema, mas a pessoa ela acaba se descobrindo, então descoberta de identidade, descoberta de sexualidade, né? E aí ela pode ter um problema de autoestima, que a gente pode relacionar muito com o uso de tecnologia. Principalmente hoje no Instagram, né? A gente vê muitas fotos que são modificadas, as pessoas tiram foto nos melhores ângulos. Então, quando um adolescente ele olha para aquela foto perfeita, ele já tem um problema de autoestima, e ele olha aquela foto perfeita, ele começa a ter uma crise de autoestima do tipo, por que essa pessoa é perfeita, tem fotos perfeitas, eu não? E isso pode acarretar o estresse. Tá. E esse estresse, ele pode diminuir a saúde mental dos adolescentes. Segundo a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, quando essa saúde mental ela é diminuída, os adolescentes eles tendem a ter problemas comportamentais. E esses problemas eles podem levar a uma atitude extrema, que é o suicídio, que é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Então, é necessário falar e abordar sobre essas questões de saúde mental. É uma questão que ela é um tabu, né? No meio adulto, né? Entre os adultos, ela já é um tabu. E no meio infanto-juvenil, ela é muito maior, esse tabu é muito maior. Porque os pais eles têm medo de falar para proteger os filhos, só que acaba que ocasiona o contrário, né? Pode ter um efeito contrário. Então, é importante discutir esse tema. A parte 3 é sobre a atenção no contexto da pandemia.
as crianças e os adolescentes, eles percebem o cenário atual pelas informações que eles veem na TV, eles veem na internet. Também percebem através de seus pais, dos sentimentos que os pais transmitem, e pela quebra, né, ruptura da rotina. Então, eles iam à escola todo dia e não vão mais, não veem mais os amigos, os familiares, então, principalmente os avós, né, que são do grupo de risco. Então, eles percebem por essa quebra de rotina. Então, com isso, eles conseguem perceber o que está acontecendo. É importante ressaltar também as crianças que são afetadas diretamente pela pandemia. Então, as crianças que os pais são profissionais de saúde, então elas têm que ficar afastadas. Crianças que têm problemas, sofrem algum tipo de violência, que têm problemas socioeconômicos, que foram contaminadas, ou que tiveram algum familiar contaminado, ou ainda que algum familiar veio a falecer. Então, é importante ter um olhar especial, uma atenção especial para essas crianças e adolescentes. Aí aqui a parte 4 é como diminuir os impactos da pandemia na saúde mental. Então, é importante que os pais eles percebam que algo não tem algo errado, né? Algo não está bem. Deem apoio para os seus filhos, transmitam segurança, palavras positivas, como, por exemplo, olha, vai ficar tudo bem, vai passar. É importante criar uma rotina com o filho, né? Uma rotina diária, uma rotina de sono para que essa criança e esse adolescente eles consigam dormir bem, estimular a leitura e limitar o uso de tecnologias que podem levar ao estresse, que, como eu falei, podem levar ao estresse. Para que essa criança e esse adolescente eles possam passar por essa fase sem dano, ou com o mínimo de dano possível. Aí a gente também pensou na saúde mental dos pais, porque como eu falei, as crianças e os adolescentes, eles percebem o que está acontecendo pelos pais. Os pais, eles transmitem os sentimentos para eles. Então é importante que esses pais também estejam saudáveis. Então é necessário que tenham o apoio de outros familiares, apoio da escola. Também, se já existe algum transtorno dentro da família ou com a própria criança, é importante que tenha uma continuidade desse cuidado, né? Atualmente está sendo muito por teleatendimento, então é importante que esse teleatendimento aconteça. Aqui são as referências, as autoras e os agradecimentos. Então, eu queria agradecer a professora Ângela, a professora Elisa e a enfermeira Daniele por me darem um espaço para falar. Agradecer ao DEME pela iniciativa das aulas maravilhosas, eu estou assistindo todas. E parabenizar a professora Cristiane Rocha e a professora Thaís Vernaglia por assumir a diretoria da IAP. Muito sucesso nessa caminhada. E é isso. Boa noite a todos e bom evento. Carolina, muito obrigada. Super interessante esse teu trabalho, viu? E uma cartilha de saúde mental para criança e adolescente durante a pandemia. Um material importantíssimo dentro da saúde da criança e do adolescente. Conteúdo de excelência, de qualidade, um designer primoroso, viu, Carolina? Você está de parabéns, junto com a sua orientadora, e muito importante, e é um orgulho para a escola, é um orgulho para o DEME, saber que existe esse interesse por parte dos estudantes em criarem e executarem materiais de tanta qualidade. Você sabe que já tem uma pergunta aqui para você, né? Tem uma pergunta para você. Eu não sei se a enfermeira Daniele já conseguiu chegar. Alguém poderia me responder? Porque seria a fala
de enfermeira Daniele, só que ela teve um problema de energia na casa dela. Ela chegou? Então nós vamos passar a palavra agora para a Daniele, para a enfermeira Daniele, que já foi apresentada, e depois, ao final, nós voltamos com as perguntas, ok? Tá bem. Então, enfermeira Daniele, mais uma vez, obrigada, Carolina Luz. Enfermeira Daniele. Elisa, é a Sandy. Ela tinha falado no chat que tinha entrado, mas olhando aqui os nomes, ela não está online. Ela está com um problema sério de energia elétrica. Eu entendo, porque eu também estou com esse problema aqui, tanto que eu vim para um outro ambiente para conseguir captar a internet. Então, enquanto ela não aparece, eu vou pedir às pessoas que já formulem as perguntas para Carolina Luz a respeito desse brilhante trabalho dela, importantíssimo. Já tem uma pergunta aqui, que é da Vanessa, acho que é da Vanessa. Ela pergunta se você já identificou a primeira e a segunda causa de morte em adolescente, Carolina. Sim, a primeira é homicídio e a segunda é acidente de trânsito. Homicídio e acidente de trânsito. A Roberta Dantas está perguntando aqui se essa cartilha já está disponível. Eu acho que ainda não. Eu mandei para a professora Ângela. Eu acho que a gente vai postar no site. Professora Ângela? Me ajuda? Oi. Então, como eu havia dito, a cartilha ela está em fase final de elaboração e nós acreditamos que nos próximos dias nós já possamos disponibilizar. Só falta uma revisão, sem aquela revisão fina de concordância e tal, enfim, mas a parte teórica já está completa. Então, assim, aguardamos nos próximos 15 dias já poder liberar, e aí nós vamos disponibilizar na página da Escola de Enfermagem, nossa escola, Alfredo Pinto, como nós temos feito com alguns materiais, alguns vídeos, enfim. Então, acho que nós temos todas as condições, né, Carolina, para finalizar essa cartilha nos próximos dias. Ok? Alguém aqui sugere, não é uma questão, mas é uma sugestão, registrar antes de publicar um protocolo. Sim. Uma boa sugestão. Eu quero complementar um pouquinho aí a resposta da Carolina em relação à questão das mortes. Assim, os últimos estudos, inclusive com a participação da OMS, tanto no Brasil como no mundo, tem ressaltado as mortes de adolescentes por causas evitáveis. Então, acidentes de trânsito, como a Carolina colocou, a questão dos suicídios, a questão decorrente da violência de modo geral, essa violência que a gente vive, os acidentes com arma de fogo, né? Então, na atualidade, já desde 2015, os relatórios da Organização Mundial da Saúde referem essas causas, principalmente para os meninos, e, no caso das meninas, há uma sobrepujança, vamos dizer assim, também de infecções respiratórias.
Então, esse é o panorama atual de acordo com os últimos dados que nós temos. Tem algumas questões aqui. Existe alguma explicação para o homicídio ser a primeira causa de morte em adolescentes? Eu acredito que seja pelo aumento da violência no país. E pelo aumento da violência também aumenta assim, o número de homicídios. Eu queria, assim, explicar que, embora não, o tema é muito amplo e o propósito, a finalidade, o objetivo principal da cartilha foi trazer algumas questões voltadas para a saúde mental de crianças e adolescentes, não pensando tanto com base nesses fatores, né, epidemiológicos, de modo geral, né, mas pensando mais especificamente nesse momento da pandemia, momento de isolamento, e o que isso pode provocar, como a Carolina colocou, depressão, né, interferindo na saúde dessas pessoas. Então, não sei se eu consegui explicar, mas até o momento a gente não entrou nesse detalhamento, e talvez isso possa ser aprofundado num outro momento, mas a gente focou nessa questão nesse ponto da pandemia. Professora, muito obrigada. A Daniele conseguiu entrar, então vamos dar a palavra para a enfermeira Daniele Santos. Daniele, por favor, e depois a gente continua com as perguntas. Daniele? Você consegue? Consegue, Daniele? Eu estou te vendo aqui, agora não sei se você consegue falar. Consigo. Ótimo, Consigo. Daniele. Então, por favor, a apresentação da Daniele. Boa noite a todos. Sufoco. Eu descobri que caiu uma árvore aqui. Não tem problema nenhum. E aí, enfim, eu consegui entrar agora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a professora Ângela pelo convite, a professora Elisa, a Vanessa e a Ana Carolina, que me ajudaram mais cedo, né, em passar a apresentação para mim. Eu acho que a gente dá boa noite a todos presentes, né, os professores, aos alunos. Eu acho que a gente pode começar a apresentação. Daniele, você está conseguindo visualizar? Não consigo. Você não consegue. Não. Você tem a apresentação aí? O problema é que eu fiquei sem nada agora, sem computador, sem nada. Você consegue, então, pelo celular, o delay, pelo celular, você vai precisar clicar em cima da... Deixa eu ver quem está apresentando. É Sandy, eu vi que é a Sandy, né? É a Sandy. Clica em cima do nome da Sandy. Consegue clicar em cima do nome dela? Consigo. Então, clica em cima do nome dela e fixe essa apresentação de modo que a agulha fique verde.
Agora já apareceu, se ela puder voltar. Sandy, por favor. Isso. Isso, Isso foi. faz parte. A tecnologia, ela ainda É, é imperfeita. tá bom, então. Assim, o que eu vim conversar um pouco com vocês hoje é sobre o cuidado das crianças com condições crônicas complexas no domicílio, né, e as suas famílias em tempos de Covid. Então, na verdade, no momento em que a gente fala muito de doença, de adoecimento, de internação pelo coronavírus, de vagas, né, nas UTIs, eu vou totalmente na Conde fazendo, né, enquanto programas de assistência domiciliar, para que essas crianças não reinternem. Né? Como que a gente vem treinando essas famílias para preservar tanto a família, não pode adoecer, porque precisa cuidar dessa criança em casa, e também essa criança não pode pegar esse vírus, tá? Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Pode passar, por favor. Então, rapidamente, para contextualizar, para quem não conhece, o Fernandes Figueira, ele mudou o perfil epidemiológico da instituição, foi mudando ao longo dos anos. Então, antes, lá na década de 80, enquanto crianças morriam de doenças agudas, infecto-contagiosas, essas crianças passaram a sobreviver com o avanço tecnológico, com a criação das UTIs, né, pediátrica, neonatal, com a melhora no atendimento do pré-natal, parto, puerpério. Então, essas crianças passaram a sobreviver, portando alguma necessidade especial de saúde, alguma condição crônica complexa. Então, o perfil epidemiológico do Instituto Fernandes Figueira passou a ter crianças com malformações congênitas, síndromes genéticas raras, e como fazer, né, com que essas crianças, que muitas vezes essa família, essa mãe descobre ainda no pré-natal que essa criança tem uma malformação, então isso já significa que essa criança vai ficar por muito tempo internada no hospital. Então, como é que a gente faz para poder deshospitalizar essas crianças para casa? Pode passar, por favor, né? Então, de que crianças e adolescentes estamos falando? Pode passar. Só para deixar claro que, apesar de não aparecer aí toda a foto, toda a imagem que aparecer das crianças, tem o termo de consentimento, né? Assinado pelas famílias. Então, as crianças com condições crônicas complexas são aquelas crianças que têm a presença de qualquer doença cuja duração mínima esperada seja de 12 meses, ou quando o desfecho não é a morte, né? E que envolve mais de um órgão ou sistema, ou apenas um órgão de forma severa, necessitando com que essa criança tenha um acompanhamento especializado, tanto nas unidades de cirurgia pediátrica, de neurologia, precisa de serviço de reabilitação e provavelmente ela vai precisar de um período de internação longo no hospital terciário. Então, de acordo com a revista Pediátricos, né, essas crianças, elas correspondem a 10% do número de crianças internadas, 40% dos gastos, né, no serviço público de saúde, 70% a 90% dessas crianças usam algum tipo de tecnologia nas internações. Pode passar, por favor. Então, são todas, pode passar, são todas essas crianças que nascem com fibrose cística, Arnold-Chiari, mielomeningocele, mas que permanecem muito tempo internadas, mas que em algum momento da sua vida vão para casa, porque lugar de criança é em casa, não é no hospital. Então, o que a gente vem desenvolvendo desde de 2001? Então, o PAD do Fernandes Figueira é um programa de assistência domiciliar, pode passar, que ele foi criado com apoio institucional, pode passar, com apoio institucional em 2001. Então, há 19 anos a gente deshospitaliza essas crianças e, de acordo com a portaria do Sistema de Atenção Domiciliar, do Serviço de Atenção Domiciliar, tem que ter uma equipe mínima, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, fisioterapeuta ou assistente social. E, ao longo dos anos, o programa ele vem sofrendo alguns reajustes, porque como nós éramos o único programa que realizava esse tipo de serviço no Rio de Janeiro, a gente passou a capacitar outros serviços de atenção domiciliar,
seja o PAD do município do Rio de Janeiro, como o programa Melhor em Casa, que vocês devem conhecer, que também foi criado em 2012 para atender os pacientes AD3, ou seja, aqueles pacientes que precisam de algum tipo de tecnologia no domicílio. Pode passar, por favor. Então, uma equipe matricial, de acordo com a portaria, né, como eu falei anteriormente, precisa de um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta ou um assistente social. Pode passar. E a equipe, pode passar. E a equipe ideal é que tenha assistente social, fono, psicólogo, terapeuta, nutricionista, dentista. Hoje, a nossa equipe é composta de um pediatra, de uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma fisioterapeuta respiratória, uma assistente social, um psicólogo, uma nutricionista e uma fonoaudióloga. Pode passar. E aqui eu trago o perfil para vocês entenderem de que criança que eu estou falando, né? Algumas crianças que são atendidas pelo programa. Eu não trouxe todas, mas eu trouxe para ilustrar a complexidade dessas crianças e aonde elas moram, né? Então, assim, o Fernandes Figueira, o PAD do Fernandes Figueira, só atende as crianças que nasceram no FF ou que ficaram muito tempo, né, internadas na instituição. Por exemplo, eu trouxe aqui a Ariela, que hoje atualmente tem 2 anos, o Breno tem 7 anos. Então, a Ariela foi uma prematura, com uma tetralogia de Fallot, que foi corrigida com mais ou menos 2 meses de idade, tem uma hipertensão pulmonar. Essa correção ainda precisa de mais uma cirurgia, porque ela tem uma artéria pulmonar atrésica. Então, os cuidados que a Ariela tem, né, se vocês conseguem ver, é uma criança que utiliza catéter nasal com 1 litro. Na verdade, ela está em desmame, em processo de desmame. Atualmente, ela fica em ar ambiente durante o dia e só dorme com esse 1 litrinho de oxigênio à noite. Faz nebulização e puff de 3 em 3 horas. Faz uma dieta artesanal por gavagem simples. O que é uma dieta artesanal? É uma dieta da família, né? Onde é processada no liquidificador e é passada por gavagem pelo bottom de gastrostomia. E como ela, por conta da cardiopatia, custou muito a chegar na curva do percentil de crescimento e desenvolvimento, ela atualmente faz uma dieta noturna por bomba infusora para poder ganhar peso, né? Para poder conseguir chegar nos marcos do crescimento e desenvolvimento dela. É uma criança que faz uso de medicação continuada e precisa dos serviços de reabilitação, fisiorrespiratória, fisiomotora, nutrição por conta desse ganho de peso que ela precisa alcançar, fonoaudiologia, terapia ocupacional. O Breno é um menino de 7 anos, que está com a gente há 7 anos, ele foi para casa com 9 meses, mais ou menos. Uma criança que tem Arnold Chiari, falocele, mielomeningocele. Então, vejam que é uma criança que tem vários órgãos acometidos, daí essa complexidade que ele vai ter no futuro, né? Esse futuro que já está acontecendo. O Breno foi uma criança que, a princípio, era cuidados paliativos. Então, ele foi para casa para morrer, porque ele fazia umas crises de apneia, e a família queria muito levar, porque ele nasceu e continuou internado. Ele nunca tinha ido para casa. Então, nós sentamos, conversamos com a família, né? Deixar bem claro que, assim, hoje não é uma aula de PAD, mas, assim, essa família, para levar essa criança para casa, precisa ter uma estabilidade clínica de mais ou menos 1 mês, né? Sem drogas vasoativas, com uma estabilidade hemodinâmica, desmamando, de preferência, da ventilação mecânica. A gente precisa do endereço dessa casa para mandar para avaliação do Serviço de Segurança da Fiocruz. A gente precisa fazer uma avaliação dessa casa para saber se essa casa comporta uma criança, os ajustes que é preciso fazer. Então, vejam que as crianças com condições crônicas complexas, elas não recebem alta hospitalar. A gente fala que ele é um processo de deshospitalização, onde a gente precisa, além da equipe do PAD, ter a equipe do território, para qual é a emergência que ela vai mais próximo da residência. Então, a gente precisa mapear o território, a gente precisa que esse familiar cuidador aprenda a cuidar dessa criança. Então, o tempo que elas permanecem no hospital, né, os familiares, que aí a maioria é representado pela figura feminina, que geralmente é a mãe que cuida, que é a principal cuidadora dessas crianças, precisa aprender a cuidar, e elas aprendem a cuidar dessas crianças.
E o Breno, ele simplesmente foi melhorando, foi alcançando os marcos que a gente trabalha muito com PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular. Então, cada profissional da equipe traça uma meta a curto, médio e longo prazo, e a gente convida esse familiar também para participar da construção desse PTS. Então, o Breno hoje é um menino que fica em ar ambiente, já está sendo alfabetizado, só dorme no BIPAP porque ele precisa de pressão, não necessita de oxigênio porque a perfusão dele é boa. E é um menino que já está sendo alfabetizado em casa, é cadeirante, tem um cognitivo um pouco deficiente, tem um atraso no desenvolvimento, mas ele consegue compreender bem o que a gente conversa, quando a gente fala. Pode passar. Pode passar? Você volta para mim um pouquinho? Isso. Aqui só para ilustrar mais crianças, né? Os prematuros também, que eu falei lá no início, né? O prematuro extremo, broncodisplásico, são crianças que precisam tem uma cronicidade, mas também a gente consegue reinserir essas crianças na sociedade. Então a gente tem o Davi, essa foto do Davi é o Davi na escola, né? É uma criança que nasceu ISDA sem problema algum, mas devido a várias pneumonias de repetição, ele pegou no pulmão dele e ele se tornou um DPOC. Então, hoje o Davi, ele se tornou uma criança crônica por não ter sido bem conduzida, né, no seu atendimento das UPAs, das clínicas da família. Mas é um menino que vai para a escola, a gente faz essa atuação na escola, a gente explica para a diretora, a gente leva a nossa boneca, a gente faz uma aulinha para os alunos. Então, toda essa reinserção que o programa faz para que essas crianças tenham uma melhor qualidade de vida. Pode passar. Então, a nossa lógica de atuação é uma lógica, pode passar, de integração, de reintegrar essa criança para a sociedade, dar visibilidade a essa clientela. É difícil a gente ver uma criança dessa, por exemplo, no shopping, né, passeando. É difícil a gente ver uma criança no BIPAP passeando, ou no parquinho brincando, ou até mesmo na escola. Então, o nosso objetivo é promover a qualidade de vida dessas crianças, prestar essa assistência multiprofissional. E aí, o que acontece quando vira o ano? A gente se depara com a pandemia. Então, a gente tem algo muito ruim que vai provocar um isolamento que essas crianças já vivem junto com as suas famílias, obrigatório. Então, pode passar. O que a gente pensou quando a gente se viu no meio desse furacão? A gente tem uma pandemia, a gente não pode expor as nossas crianças, mas a gente precisa detectar alguma alteração, se caso ela tenha, para evitar que ela reinterne. Então, o primeiro momento, a primeira conduta, a gente sentou, a primeira conduta que a gente teve foi reajustar as nossas visitas. As nossas visitas acontecem de segunda a sexta. O nosso carro tem 5 vagas para os profissionais e a gente tem tanto a equipe multi como também os residentes. Então, na FF a gente tem residente de enfermagem, de medicina, a residência multiprofissional com físio, fono, TO, enfim. Então, quando a gente decide mudar essa conduta, cortar 2 dias da semana, então a gente passa a fazer visita 3 vezes na semana, com 2 profissionais saindo no carro, para evitar aglomeração, para evitar a exposição da criança, e o nosso round que acontecia na nossa sala, que é uma sala pequena, passa a acontecer no anfiteatro. E isso tudo para não expor as nossas crianças e as nossas famílias. A segunda conduta foi padronizar a utilização dos EPIs, né, no nosso setting de atuação. Então, assim, o nosso setting de atuação é no domicílio. E lá no FF a gente teve alguns treinamentos, algumas palestras, então a gente preconizou todos os EPIs que são utilizados pelos profissionais para atender caso suspeito ou caso provável de Covid no IFF, a gente utilizaria também nas casas. Então, a gente começou a usar avental descartável,
gorro, óculos de proteção face shield, máscara N95, máscara cirúrgica descartável. O Propé já era uma paramentação que a gente usava frequentemente por entender que a casa da criança está limpa e a gente vem da rua com calçado sujo. E luva de procedimento, principalmente para aquelas crianças com traqueostomia, que tem muita secreção, né, que são secretivas. Pode passar. Então, aqui é uma foto, né, da gente atuando, fazendo exame físico, fazendo treinamento de ventilação com uma família, mas sempre padronizando para não expor as nossas crianças e nem as famílias. Pode passar. A terceira conduta foi pensar na dimensão educativa do PAD como uma ferramenta essencial nesse momento. Então, o que a gente pensou? A gente precisa realizar educação em saúde e treinamento com essas famílias que já têm esse treinamento durante o período de internação, são mães que se apropriam do cuidado fundamental de enfermagem, elas precisam aprender a aspirar, precisam calçar luva estéreo, precisam saber trocar um bottom de GTT. Então, já são famílias que estão acostumadas com esse treinamento. Então, a gente precisava redobrar, né? A gente precisava realizar a educação em saúde para que elas pudessem também compreender que momento é esse que a gente está vivendo. Então, a gente utilizou medidas e estratégias de informação e orientação, não só com as nossas famílias atendidas no PAD, mas também para aquelas famílias que já receberam alta do programa. A gente também ficou muito preocupado. Como é que estão as crianças que já receberam alta, que já estão inseridas na sociedade? Como é que estão esses adolescentes atualmente, né? Então, a gente também se preocupou com isso. Pode passar. Então, o que a gente fez, né? A gente pensou, no primeiro momento, em orientações de enfermagem, mas também, paralelamente a isso, a nossa assistente social, a nossa psicóloga, sempre dando o apoio, que eu vou falar um pouquinho mais no final. Então, o que a gente fez? A gente pegou as cartilhas confeccionadas pela própria Fiocruz, né, onde explica o que é o coronavírus e como proteger as crianças com condições crônicas complexas. E eu simplesmente trabalhava na forma dialógica com essas famílias. E também nós imprimíamos o que a gente não tinha, alguns folders a Fiocruz liberou, colorido, dessa forma como vocês estão vendo, e o que não foi liberado a gente imprimia, colocava num plástico e disponibilizava para as famílias. Pode passar. Fizemos uma orientação também sobre a higienização das mãos com água e sabão. Então, eu explicava e depois eu pedia que elas fizessem. Então, é um treinamento bem de processo de ensino-aprendizagem, né? E o que ficava na dúvida, elas paravam, interrompiam e perguntavam. Como são mães que aprendem já a fazer a lavagem das mãos lá na internação, eu não tive muita dificuldade nesse quesito. Né? As crianças com entendimento que têm um cognitivo um pouco menor, eu fazia junto, e aquelas que têm um cognitivo bom, elas conseguiam fazer sozinha comigo. Então, todos esses folders estão na casa, algumas famílias pregaram na parede, outras guardaram na pastinha, e sempre que eu vou na visita, eu pergunto, né? Se tem alguma dúvida, se quer tirar alguma dúvida, eu faço atendimento e depois a gente tem uma parte para poder fazer essa educação continuada. Então, agora eu vou mostrar o vídeo, eu acho que já está na hora do vídeo, do Breno, que é um menino que tem Arnold-Chiari, eu mostrei ele há um tempinho atrás, agora. Ele tem um atraso no desenvolvimento, eu acho que o vídeo não vai sair, mas a intenção aqui é mostrar, ele foi numa consulta para a gente trocar a cânula dele, nesse momento de pandemia, e de forma totalmente protegida. E aí eu fui fazendo a higienização com álcool gel e ele foi fazendo exatamente igual ao que eu falava. Então, assim, por mais que o Breno tenha um comprometimento, ele conseguiu aprender o conteúdo que eu estava passando. Pode passar, por favor. Dani, tá? Primeiro, então, vamos lá, ó. Assim, depois assim, ó. Isso, assim, ó, entre os dedos, isso. Agora sim, fazendo conchinha, conchinha.
Do outro lado. Isso. Agora sim com os dedinhos. Isso. Agora sim. Agora o dedão. Dedão. O outro dedão. Agora o punho, ó. Isso. O outro punho agora. Então, assim, eu tenho outros vídeos, né? Mas eu quis trazer esse porque muita gente falou assim: vocês vão continuar atendendo? Vocês não é muito arriscado estar fazendo essa assistência para essas crianças? Não. A partir do momento que a gente se responsabiliza e procura ter todo o cuidado possível, né? Se paramentando, utilizando EPI e fazendo esse cuidado educativo com a família, a gente não vai levar vírus nenhum e essa família vai estar passando isso para outros familiares, né, para vizinhos, e o objetivo é que eles disseminem esse cuidado, né? Esse cuidado apreendido, é bem trabalhado nessa dialogicidade, né? E eu acho que está sendo bem proveitoso. Uma outra orientação que a gente fez foi a construção do uso de máscara caseira, né? Muitas mães pararam de trabalhar, muitas mães, a maioria das nossas famílias, elas vivem do benefício de prestação continuada, né, que é o BPC, que as famílias é um salário mínimo. Então, utilizando sempre os folders do Ministério da Saúde, da Fiocruz, a gente mostrou a importância do uso da máscara. Algumas mães passaram a fazer, confeccionar. Aquelas que não têm situação, a gente mesmo disponibilizou máscara, porque vocês lembram que no início não tinha EPI, não é porque a gente é Fiocruz que a gente tinha, não tinha. A gente tirou até do nosso bolso para comprar TNT, para confeccionar máscara, até que em maio tudo se restabeleceu. Pode passar. E esses folders ficam na casa das famílias, né? A quarta orientação foi redobrar a limpeza dos equipamentos. São todos esses equipamentos que vocês estão vendo, o concentrador de oxigênio, né, o concentrador portátil que dá a disponibilidade da criança ir para as consultas e para a escola, o cilindro de oxigênio, o BIPAP, todos esses as famílias já aprendem a limpar antes de ir para casa. Mas como a gente tem a questão da pandemia, do coronavírus, a gente precisou redobrar. Então, se elas limpavam uma vez na semana, tem que passar a limpar 2, 3 vezes na semana, né? Então, com exceção do cilindro, os outros equipamentos é sempre um paninho umedecido com álcool 70. O cilindro é água e sabão, paninho úmido com água e sabão. Pode passar. E aí, um item que é algo que a gente talvez não treine tanto essas famílias, né, quando está no hospital, é a parte da higienização dos produtos, né? Então, a Sebrae, ela desenvolveu uma recomendação, eu disponibilizei o link para que vocês pudessem consultar, que é muito interessante, não é só para essas famílias, mas para todos nós. Como fazer higienização, como armazenar, que alimentos, que frutas, verduras, legumes a gente pode comprar em cada época. E essa cartilha a gente também disponibilizou para as famílias, a gente imprimiu, e elas foram orientadas a tudo que compra no mercado ou que recebe de cesta básica, porque a gente tem um núcleo de apoio, que é o NAPEC, que é Núcleo de Projetos Culturais, que ajuda a gente a deshospitalizar essas crianças, dá cesta básica, dá os leites, que tem alguns leites que algumas crianças fazem que são caros. Então, essa cartilha ajudou muito, né? E aí eu destaquei aqui a dica da higienização, né? Que é uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, deixar por 10 minutos, enfim. Então, isso tudo é passado para essas famílias. É claro que, assim, é cansativo, elas mesmas falam, eu não aguento mais ficar lá, dá vontade de botar tudo na máquina de lavar, né? Elas brincam com isso. Mas a gente precisa mostrar para elas que é importante, porque fazendo isso de forma correta, as crianças diminui muito a chance de pegar esse vírus. E até agora a gente não tem nenhuma criança com vírus, não tem nenhum familiar com essa doença. Pode passar.
E as limpezas da superfície, então, geralmente essas famílias, elas são orientadas a fazer uma limpeza, né, todo dia, varrer a casa, ou passar pano, aquelas crianças que têm problemas respiratórios, passa pano úmido, e aí elas tiveram que intensificar essa limpeza, né, 3 vezes na semana. O lixo infectante, elas já são orientadas a colocar na garrafinha PET e deixar na unidade de saúde mais próxima da sua residência. E o lixo comum também descartar de acordo com a localidade, né? com a retirada do caminhão de lixo, 3 vezes, 2 vezes na semana. E aí a gente ficou pensando como é que a gente ia fazer com as famílias que já tiveram alta do programa, que os filhos, muitos continuam com a sua condição, mas já não precisam mais de oxigênio nem de BIPAP. Como é que eles estão passando? A gente também precisava resgatar essa clientela, uma vez que a gente sabe que algumas unidades, alguns municípios, não absorvem essas crianças ou esses adolescentes. Então, a primeira coisa que a equipe de enfermagem fez foi o contato telefônico. Então, preferencialmente, a gente ligava, né, por voz, para saber como é que eles estavam passando, tanto em relação às questões habituais de vida, quanto ao enfrentamento da pandemia. Caso a gente identificasse que algum familiar ou alguma criança ou adolescente se enquadrasse no grupo de risco naquele momento, a gente orientava o que eles deveriam fazer, se estava com algum sinal, sintoma, febre, né? Pode passar. E aí a gente tentava identificar o que eles estavam passando naquele momento. Se eles estavam com material, com insumo, se tinha alimentação, porque a gente sabe que ficou todo mundo dentro de casa, né? Então o pai, geralmente, que é o provedor financeiro, também estava isolado. E aí a gente procurava escutar esse familiar. A gente anotava as demandas e tentava buscar uma ajuda, seja com o NAPEC, que é a nossa ONG, nosso núcleo de apoio, ou com o serviço de psicologia. E aí, depois disso, a gente começou a agendar as lives com as famílias. Então, a gente já teve 3 lives, e nesse momento a gente reencontra essas famílias, troca experiência, né, faz o acolhimento, problematiza as dúvidas, né, identifica algumas dúvidas, consegue remarcar algumas consultas que foram perdidas durante a pandemia. Pode passar. Pode passar. E aí, paralelo aos cuidados paralelo aos cuidados de enfermagem, eu não posso deixar de falar aqui que o PAD ele funciona totalmente com uma atuação interdisciplinar, né? A gente precisa ter esse convívio com a nossa equipe, né? Então, o assistente social realiza orientação, o acesso aos programas dos benefícios. Algumas famílias que têm um BPC não tinham direito ao benefício dos R$600, por exemplo, como poderia ser viabilizado, né? E no plantão judiciário, como tentar, né, tirar essas dúvidas e resolver o problema da família. A nossa psicóloga está tendo e teve uma atuação fundamental, porque muitas famílias ficaram temerosas dos filhos adoecerem, deles mesmos adoecerem. Então, independente da visita domiciliar que a psicóloga faça, ela atua também online. Então, ela está recebendo uma demanda muito grande. A gente tem duas mães que, ao longo do cuidar dessas crianças, adoeceram psiquicamente, então fazem uso de remédios controlados. Então, ela dá uma assistência maior a essas 2 mães. Então, é uma extensão também, a atenção a toda a família. Porque se essa família adoecer, quem vai cuidar dessa criança, né? Então, a gente precisa também pensar em cuidar o tempo todo dessa família. E a nutricionista também, porque a gente sabe que em casa a gente come muito, né? As crianças não podem ficar obesas, porque isso também vai trabalhar a parte respiratória. Então, a nutricionista, além de realizar as visitas, também fica disponível, né, no telefone. Pode passar. E aí agora, né, a gente, o que tem de experiência exitosa é isso, que todo esse trabalho feito nesses 3 meses, desde de abril, né, finalzinho de março, 23 de março, até hoje a gente não tem nenhuma criança contaminada, nenhum familiar,
todos bem em casa. E aí, agora, com tudo começando a ficar, né, mais exposto, tudo ficou mais... tudo foi abrindo, né, digamos assim, e a gente começou a pensar no plano de retomada. Os nossos residentes que ficaram suspensos nas visitas, porque como os residentes rodam muito no setor de internação, da DIP, do CTI pediátrico, da enfermaria, e a gente teve criança com Covid, tivemos muita gestante com Covid, a gente optou por eles ficarem um tempo, né, sem passar, porque aí seria menos pessoa para expor as nossas crianças e as nossas famílias. Então, agora, os residentes, nesse mês de julho, já voltaram a fazer visita conosco. Aí a gente voltou para, em vez de 3 vezes na semana, para 4. Então, a gente retornou à sexta-feira, sempre saindo 2 pessoas, né? Então, o residente vai sair, por exemplo, de terapia ocupacional, vai sair sexta-feira com a técnica de enfermagem, e a quinta-feira que ficou com mais número de pessoas, com 3 pessoas. Mas aí a gente consegue arrumar direitinho no carro, todo mundo de máscara, com as suas EPIs, né? E o retorno também das consultas nos ambulatórios. Então, aquelas crianças que perderam as consultas durante a pandemia, a gente já está começando a reorganizar e a retomar essas consultas. Pode passar. Então, aqui algumas referências foi bem rápido, mas eu espero que eu tenha conseguido passar. E, na verdade, o que a gente quer é tentar voltar a essa vida normal. Pode passar. Tentar voltar para isso aqui, né? Essa foto é bem emblemática, porque o PAD não é só assistência, a gente realiza muitas atividades extramuros, a gente leva as crianças para passear, leva as crianças para a praia, para o Cristo, para onde vocês podem imaginar. É um bando de gente maluca que faz isso, mas que dá certo, e o que a gente quer é voltar, né, a essa vida, né? Por enquanto, esse ano vai ficar sem festa, né? Já perdemos aí a Páscoa, mas é por uma boa causa, tá, gente? Muito obrigada. Daniele, nós é que agradecemos. O nosso chat está cheio de elogios e de gratidão e reconhecimento por esse trabalho que realmente é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de, durante 25 anos, trabalhar com crianças com necessidades especiais. Agora eu estou afastada, um pouco mais afastada, né? E essa deshospitalização e a instrumentalização das famílias para garantir a continuidade do cuidado no domicílio foram nossos grandes objetivos, né, Daniele? Os objetivos da equipe de saúde como um todo, que lidam com essas crianças dependentes de tecnologia, né? Imagina agora, durante esse tempo de pandemia, né? Como a equipe as ações se tornam muito mais detalhadas, muito mais preciosas. Por conta do tempo, nós só vamos fazer uma única pergunta e as demais perguntas vão ser encaminhadas para você, para a Carol, para a professora Ângela, para o e-mail, e nós vamos devolver para o e-mail da pessoa que está solicitando essa resposta. Eu peço desculpas se eu passei um pouco do tempo. Não tem problema nenhum. 15 minutinhos, uma pergunta muito relevante, como as demais perguntas também são. Qual seria o maior desafio enfrentado pela equipe multiprofissional na deshospitalização dessas crianças nesse tempo de pandemia? O maior desafio é a rede, né? Porque a gente até deshospitalizou uma criança agora, dia 2. A rede parece que está fechada, né? Receber essa criança já é muito difícil em tempos sem pandemia. Porque quando diz que a criança do Fernandes Figueira, do IPPMG, do Jesus, ninguém quer tocar a mão, né? Ninguém quer colocar a mão. E a gente tem que quebrar isso, né? Então, a gente sempre se coloca muito disponível em capacitar as equipes da atenção primária, os programas Melhor em Casa. No ano de 2016, 2017, nós capacitamos 80% dos serviços de atenção domiciliar do estado do Rio de Janeiro. A partir de 2016, todos os serviços de atenção domiciliar passaram a ter habilitação
em cuidar dessas crianças, porque a gente acredita que só disseminando o conhecimento é que a gente vai conseguir deshospitalizar cada vez mais. Então, respondendo a pergunta, é a rede, né? O maior desafio é a rede, porque a rede, no momento, está fragilizada. O município do Rio de Janeiro, então, é o rei disso, né? As clínicas da família. O que a gente tem mais é emergência. Mas, por exemplo, se um bottom sai, não precisa a criança ir lá no IFF colocar. Uma enfermeira da clínica da família capacitada, se ela sabe fazer isso, ela pode, né? Então, hoje eu digo que a rede é muito fragilizada. Esse é o grande desafio. O primeiro, né? O segundo seria essa família não ter casa apropriada para receber essa criança, por exemplo. Seria, acho que, esses dois grandes desafios. Não sei se eu consegui responder. Com certeza. É uma pena que nós já estejamos 18 minutos avançados na hora. Muito obrigada, enfermeira Daniele. Muito obrigada, Carolina. Muito obrigada, professora. Acho que saiu. Fechou o áudio, professora. Peço desculpas, hein? Gostaria que vocês entrassem nas páginas da Escola de Enfermagem, no Facebook, Instagram, no YouTube, nas páginas da ProEx. Gostaria também de solicitar que os interessados fotografem ou façam print da tela para guardar os endereços postados no chat. Agradecemos a nossa novíssima diretora, a professora doutora Cristiane Rocha. Agradecemos a diretoria de cultura da ProEx, professor doutor Fernando Porto, a todos os professores do DEME, as monitoras Ana Carolina Rodegueri, Isabela Pinheiro, Cende Valim, bolsistas de C, Beatriz Valim, a mestranda, enfermeira Vanessa Grossi. Esperamos vocês no próximo encontro, no dia 20 de julho, segunda-feira, às 19 horas, com o tema Gerenciamento de Recursos Materiais. Então, até lá, muito obrigada mais uma vez. Aguardamos vocês. Obrigada, professora. Pode me mandar as perguntas que eu respondo, tá? Obrigada, Gabriela. Obrigada, boa noite a todos.